E estamos de volta, começando a segunda hora do Revista Justiça desta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Agora 9 horas e 8 minutos. Outro assunto agora do Revista Justiça. Decisões sobre a execução de pensão alimentícia durante a pandemia. Eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, a doutora Marcela Furst, que também faz uma live no seu Instagram neste exato momento. Muito bom dia, doutora Marcela. Seja bem-vinda. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora Marcela, acredito que esse assunto sobre a execução de pensão alimentícia vem gerando muitas controvérsias entre o Poder Judiciário? Exatamente. É porque, assim, essa pandemia, esse isolamento social e teletrabalho, e uma série também de perdas de emprego, são uma novidade, né? Então, assim, o judiciário ele tenta se adequar da melhor forma, decidir com decisões assim que sejam melhores quando se trata de alimentos, né? Daquela pessoa que recebe os alimentos, porque são alimentos devidos pela sua subsistência. Então, a falta desses alimentos gera uma execução. E aí é que geraram dúvidas assim, mas como é que vai ser o rito da prisão dessa execução? Né? Como é que vai se dar? Já que também o isolamento social e o sistema carcerário fica um pouco comprometido, você prender uma prisão civil do devedor de alimentos. Então, assim, desde março que estão havendo decisões um pouco conflitantes, mas assim, sempre visando o melhor interesse do menor e que se garanta também o cumprimento do dever de pagar alimentos. Doutora Marcela, peço que a senhora tente dar uma ajustada aí no seu microfone, que voltou a ficar ruim o som como estava antes. Mas eu já aproveito e pergunto para a senhora nessa questão que envolve as pensões alimentícias. Qual é a consequência, então, desse não pagamento da pensão? O que o credor deve fazer para receber? Cabe prisão? O que o devedor deve fazer se ficar sem receber os salários para não deixar de pagar a pensão alimentícia? Ficou bom primeiro, Sérgio? Sim, vamos lá. Ótimo. Quando existe uma decisão judicial que determina o pagamento de alimentos e o pagador ele não cumpre, o credor, o alimentado, ele pode ingressar na justiça requerendo a execução, né, o cumprimento dessa determinação judicial. E o Código de Processo Civil diz que você pode entrar pelo rito da prisão, ou seja, pedir a prisão daquele devedor, quando se trata de até as 3 prestações do ajuizamento daquela ação. Só que o Código de Processo Civil fala até 3. Muitas pessoas falam, então são só as 3 últimas? Não, até 3. Ou seja, na falta de um pagamento, você já pode ingressar na justiça requerendo aquela execução. Né? Então, assim, o que vai acontecer? Você ajuiza judicialmente pedindo a cobrança daquele alimento, cabe ao juiz, ele vai determinar o pagamento em 3 dias, ou a justificativa, ou comprove que pagou. Né? No caso de não pagamento ou não a justificativa, por quê? A justificativa ela tem que ser absoluta, que ele realmente não tem condições nenhuma de pagar. Aí o juiz pode determinar a prisão. E a prisão, o Código de Processo Civil diz que é de 1 a 3 meses em regime fechado. Doutora Marcela Furst, com a pandemia e esse isolamento social, como ficou a prisão do devedor? Tem muito pagante de pensão alimentícia que está aproveitando esse momento para deixar de pagar a pensão porque já conta com uma prisão domiciliar? Então, Sérgio, em março desse ano, o STJ, assim, por causa de uma recomendação do CNJ, determinou que a prisão civil do devedor de alimentos seja feita em regime domiciliar. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o fato de existir o impacto econômico pela pandemia do Covid-19 não desobriga o pagador de alimentos. Né? A jurisprudência do STJ já determinou que o desemprego por si só não não desobriga esse pagamento de alimentos. Então, caso a pessoa ela esteja com uma dificuldade, ela tem que entrar com uma revisão ou tentar fazer um acordo com a pessoa. Quando foi agora em junho, o STJ determinou, reviu a decisão com relação à prisão domiciliar, de suspender essa prisão
para após a pandemia. Por quê? O isolamento social ele está sendo para todos, em benefício de todos. Então, entendeu-se que uma prisão domiciliar ela é um pouco branda, né? Assim, a prisão civil do devedor por alimentos, ela visa coibir, realmente coagir, mexer no bolso daquele devedor, visando garantir os alimentos daquele alimentado, que precisa daqueles alimentos pela sua subsistência. Então, o STJ determinou, o ministro relator falou que, olha, ficar em casa é uma medida que está sendo para todos. Então, isso não vai ser uma prisão. Então, essa prisão vai ser postergada, ou seja, para depois, né? Aí a gente pensa, mas como é que vai ficar esse pagamento, então? Vai ficar o alimentado, ele vai ficar sem receber? Tem várias formas, né? Aquele servidor público, aquela pessoa que tem contra-cheque, você até consegue fazer aquele desconto dessa dívida diretamente no contra-cheque, por meio de um ofício para o RH da empresa ou do órgão. Realmente, a pessoa que é autônoma, que não tem uma renda comprovada, fica mais difícil esse pagamento. Mas aí a gente tem que achar algumas outras formas, porque porque quando a gente fala de alimentos, a devedor de alimentos, normalmente as pessoas pensam que é de pais para filhos, né? Mas nós temos um rol imenso até de filhos para pais. Mas no caso, por exemplo, de pais para filhos, o genitor que está com a guarda, por exemplo, dessa criança, ele não pode ficar totalmente comprometido apenas na renda dele, porque fica difícil, né? É um dever de ambos os pais fazer esse pagamento, e não é porque esse pai deixou de pagar que a criança vai ficar sem comer, não tem como, né? Doutora Marcela Furst, então vamos com orientações para os dois lados. Aquele pai que precisa pagar a pensão alimentícia está passando por uma situação difícil. Como ele deve agir? Ele deve, primeiro, procurar, tentar resolver dentro do âmbito familiar mesmo, né? Falar, olha, a minha renda diminuiu, eu posso pagar O microfone voltou a ficar ruim. X. E agora, tá melhor? Tá melhor, vamos lá. Quem está sem receber proventos, né, se acabou perdendo o emprego, deve tentar fazer um acordo extrajudicial, de preferência também registrado em cartório, no mínimo, para depois levar ao judiciário. É porque quando a gente fala de levar ao judiciário, pode demorar um pouco, né? Então, assim, um acordo é sempre a melhor estratégia. Com relação, agora, se eles não conseguirem, o ideal é que ele entre com uma revisão de alimentos. A revisão de alimentos, ele vai comprovar, olha, eu não tenho condições de pagar o valor tal, esse valor está muito alto, vamos reduzir. Como eu falei, o STJ já determinou que o desemprego não desobriga, né? Então, assim, ele vai ter que arrumar uma forma de pagar esses alimentos, de alguma forma. Então, seja um trabalho extra, ou até mesmo, e aí eu trago aqui o pagamento de alimentos avoengos, né? Os avós, eles podem ser chamados de forma subsidiária, claro, desde que o pai, o genitor, ele não possa realmente pagar, eles podem ser chamados também. Então, como a gente está vivendo um período assim muito diferente de pandemia, são situações novas para toda a sociedade, então muitas vezes até chamar toda a família para ajudar nos alimentos daquele alimentado que realmente necessita, né? E quem está do outro lado e precisa receber, né, esta pensão alimentícia para se manter, se alimentar, como ela deve agir, sabendo também que o outro lado está impossibilitado quando é de boa fé, porque há também má fé. Exatamente, perfeito, Sérgio. Desde que tenha boa fé, o ideal é que se converse, como eu falei, fazer uma conversa familiar, falar, não, tudo bem, você não está conseguindo pagar, mas será que você consegue trazer uma cesta de alimentos, né? Fazer a feira. Então, assim, desde que tenha boa fé, consegue se conversar. Aquele de má fé que você vê que não, a renda dele não diminuiu, na verdade ele continua recebendo, ele continua trabalhando, mas ele deixou de pagar, então é ingressar no judiciário pedindo essa execução desses alimentos. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre as decisões a respeito da execução de pensão alimentícia durante a pandemia. Conversamos com a advogada especialista em direito de família, doutora Marcela Furst, que também fez a live dessa entrevista simultaneamente conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado por estar conosco, doutora Marcela, e até uma próxima. Sérgio, eu que agradeço pelo convite e o carinho de sempre. Muito obrigado. Agora, 9h17.